Ok, Igor Cardim, muito obrigada. Igor Cardim, vamos entender. Estamos com o conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Roberto Shoa, que está aqui conosco. Vamos entender o que significa efetivamente, né, classificar essas duas organizações criminosas como terroristas pelos Estados Unidos. Se isso ajuda ou atrapalha o Brasil. Porque à primeira vista parece que, bacana, agora como terroristas, né, haverá um combate maior. Vamos entender, será que é isso mesmo? Roberto Shoa, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tânia, um prazer estar aqui. Bom, antes de falarmos das implicações, né, que certamente essas implicações vão acontecer, inclusive o Fórum já emitiu uma nota falando das implicações no sistema financeiro, na soberania e tal, mas antes eu queria saber, do ponto de vista do combate à criminalidade, essa medida dos Estados Unidos é eficiente? Depois a gente entra nas implicações. Olha, eu acho que a gente primeiro tem que esclarecer uma diferença que é muito importante, porque as organizações terroristas, normalmente, elas têm como finalidade atacar o Estado por razões político-ideológicas ou religiosas. O que diferencia as organizações criminosas que têm como fim a obtenção do lucro. Ocorre que organizações criminosas, às vezes, muitas vezes, para conseguir o seu fim financeiro, acabam por controlar territórios, se infiltrar em mercados, cometer atos de violência e atos que poderiam ser, inclusive, classificados como atos terroristas. Mas não são organizações voltadas para o terrorismo. Então, é importante a gente entender essa diferença. São naturezas diferentes, né? Exatamente. E dentro, não só no nosso contexto jurídico, como na grande parte dos países, que faz essa diferenciação muito clara. Então, por isso que o governo brasileiro tem falado, e de forma repetida, que não faz sentido, em termos jurídicos, essa classificação. Até porque não mudaria muito o sentido do combate a essas organizações. Por quê? Porque organizações como essas, elas têm, principalmente, seu poderio financeiro através das armas de fogo, ou seja, o tráfico de armas, do poder financeiro de corrupção, que vem através da lavagem de dinheiro e do controle territorial. E essa declaração unilateral dos Estados Unidos não muda essa realidade. E, na verdade, não contribui para mudar essa realidade, porque cria ruídos, cria desconfiança entre os países. E isso só vai beneficiar justamente as organizações criminosas. Quanto menor for o trabalho conjunto entre os países, melhor para elas. Mas por que classificar essas organizações como terroristas dificulta a colaboração dos Estados Unidos com o Brasil no combate ao crime organizado? Essa colaboração já existe? Ela já existe há muito tempo. As instituições do Brasil e dos Estados Unidos têm um histórico de trabalho conjunto muito longo. A DEA, que é o Departamento de Combate ao Tráfico de Drogas americano, com a Polícia Federal, tem essa troca de informações. Recentemente foi feito um acordo entre a Receita Federal Brasileira e a US Customs, que é a Receita Federal deles, para a troca de informações. O atual governo brasileiro conversou já com o atual governo dos Estados Unidos na busca de intensificar essa colaboração, inclusive na última viagem do presidente Lula houve essa conversa, porque o Brasil tem sim muito interesse que os Estados Unidos combata principalmente o tráfico de armas de fogo americanas, que abastecem as organizações criminosas da América Latina como um todo, inclusive o Brasil, e no combate à lavagem de dinheiro. Sim. E aí, quando vem um governo e toma uma ação unilateral, ao invés de fazer com que esse trabalho ocorra, na verdade, ele cria ruído, ele cria uma desconfiança. Mesmo que esse país seja os Estados Unidos, com a potência e com a força que tem? Exatamente. Por quê? Pelo seguinte, porque o histórico de como os Estados Unidos têm utilizado essa declaração nos últimos 2 anos cria uma desconfiança muito grande. Porque, por exemplo, a gente pode lembrar do caso da Venezuela, que os Estados Unidos declarou o Cartel de los Soles como uma organização terrorista, prendeu o presidente da Venezuela, alegando envolvimento dele. Quando chegou com preso nos Estados Unidos, o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que essa organização não existe. Nem existe, verdade. Foi o pretexto para prender o Maduro, verdade. Exato. Olha só a falta de cuidado com isso. A gente teve o indiciamento do presidente da Colômbia por envolvimento com
organizações que seriam consideradas terroristas. Você tem uma pressão no governo mexicano porque declarou essas organizações terroristas. Ou seja, os governos da América Latina como um todo têm ficado muito preocupados que a utilização dessa designação tenha se tornado uma ferramenta geopolítica de pressão e de manipulação através do governo dos Estados Unidos para a obtenção dos seus interesses. Porque, olha só, Tânia, organizações criminosas não existem só na América Latina. A gente tem organizações criminosas de outros continentes que atuam há muito mais tempo nos Estados Unidos e nenhuma delas foi declarada terrorista até agora. Parece que o foco é muito na América Latina. E tem a ver com essa coisa da doutrina Monroe, né? Que é a nova doutrina do governo dos Estados Unidos. Que é a doutrina Monroe aplicada ao Donald Trump, né? Exatamente. Mas, claro, então isso, a gente corre um risco, embora a oposição comemore, porque a oposição... Que, aliás, é uma armadilha, hein? É uma armadilha. Mas, do ponto de vista imediato, se é contra o governo, então, se qualquer possibilidade, ainda que remota, de uma intervenção, para eles pode ser algo interessante, né? É passível de comemorar. Mas essa intervenção seria, assim, o limite... O máximo que os Estados Unidos poderiam fazer? O que mais? Que implicações mais práticas, cotidianas, essa classificação poderia ter do ponto de vista, assim, da economia brasileira? Eu vou passar, por exemplo, 2 operações recentes que aconteceram. Uma foi hoje, inclusive, que mostrou como o sistema financeiro está sendo utilizado para movimentar dinheiro de organizações criminosas. E nós tivemos recentemente a Carbono Oculto, que mostrou como essas organizações criminosas se infiltraram no mercado de combustíveis. Olha, a partir do momento que organizações criminosas declaradas como terroristas pelo governo dos Estados Unidos entra num sistema financeiro, num sistema de combustíveis, todo esse setor pode ser alvo de sanções e alvo de restrições. E aí a gente está falando, por exemplo, de uma Petrobras ou de um grande banco brasileiro com ações no exterior, com dinheiro no exterior, com movimentações internacionais, podem ser alvo de sanções, de bloqueio de capitais, de proibição das suas atividades no exterior. A gente pode ter indústrias... O nosso comércio exterior pode ser afetado por sanções, por alegação de que o nosso sistema logístico está sendo utilizado para traficar ou para alguma coisa. E é importante entender, Tânia, que a presença dessas organizações brasileiras nos Estados Unidos é ínfima comparada com outras organizações criminosas. A crise do fentanil que eles enfrentam vem principalmente do México. O tráfico de cocaína para lá vem principalmente da América Central e do Caribe. Ou seja, sequer há uma documentação robusta que diga e fale, não, temos um problema aqui da presença de organizações criminosas brasileiras. Isso indica ainda mais que é uma ferramenta geopolítica. E aí o que me preocupa é que a polarização política que a gente vive não leva em consideração as consequências que isso tem para o país. Porque aí a gente está falando de Estado, não está falando de governo. Porque o setor financeiro, depois de uma declaração dessa, pode ser alvo de sanção no governo atual, no próximo governo, se for outro, ou quiçá no terceiro governo. É todo um sistema, é toda uma economia e uma sociedade que pode ser afetada e, por causa de uma disputa ideológica ou de poder, nos fragiliza perante um país que já é geopoliticamente, economicamente muito mais forte. Quer dizer, a gente se encontra numa posição difícil para enfrentar esse problema e teremos tempos difíceis pela frente, pelo que parece. Então, tem implicações. É que a discussão política, ela é muito rasa, né? Então, é assim, nós não estamos conseguindo resolver o problema do crime, então eu vou chamar meu amigo poderoso, o super-herói, né? Que no caso é o Donald Trump. Mais ou menos assim. A potência Estados Unidos vai resolver aquilo que nós não conseguimos, né? E aí, então, quem é contra isso automaticamente é visto como favorável ao crime organizado. Essa visão mesmo hollywoodiana, né? Do bem contra o mal. Só que há nuances, né? A gente tem que tomar cuidado porque isso pode implicar em problemas, inclusive financeiros, para o Brasil. E não acabar com o crime organizado, né? Exatamente. Nós temos um pequeno problema, porque tem políticos defendendo essa designação cujos aliados comprovadamente tiveram ou reuniões ou ligações com integrantes de organizações criminosas. Isso eu falei no começo do programa. Tem gente que faz esse discurso e depois se reúne
com os caras do sistema financeiro que lava dinheiro para o PCC, né? E que pode ser preso daqui a pouco. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos presidente da Alerj. Exatamente. Gente do poder trabalhando para o Comando Vermelho. Exatamente. Então, como é que isso vai ficar? Quer dizer, você comemora que hoje é no seu adversário, mas amanhã isso volta para você. Porque é preciso entender uma coisa. Os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, ele não age com amizade ou com interesse político ideológico. Ele age nos interesses econômicos e políticos do país deles. Então, seja o governo A ou o governo B, se for do interesse deles obter alguma coisa através da imposição e da força ao Brasil, eles vão utilizar dessas ferramentas. O tarifaço foi uma ferramenta. Só que foi derrubado e também se mostrou ineficiente porque o Brasil não é tão dependente em termos de comércio exterior dos Estados Unidos. Então, eles vão buscar outras ferramentas. E, em última análise, a gente precisa entender também que é uma forma, nem que seja indireta, de mexer no jogo eleitoral também, que nós temos uma eleição em 2026. É um tema de aderência fácil na população. Flávio Bolsonaro foi lá, conversou e saiu de lá, já fez uma postagem agradecendo, dizendo que o governo americano atendeu a um pedido dele, pessoalmente, Flávio Bolsonaro. Então, é claro que é uma forma do Trump, talvez até diretamente, não diretamente, porque ele não está declarando apoio, mas reforçar a candidatura do Flávio Bolsonaro, né? Com certeza, o timing disso. É bom, quer dizer, e ninguém mais às fala vezes de já votar, sabia. Já sabia que isso ia ser dito, já sabia que isso ia acontecer. Agora, é aquilo, a narrativa, né? A narrativa política, é o corte para a rede social, é o momento de mostrar que eu tenho influência, que eu sou amigo do irmão grande do Norte e tudo mais. O que me preocupa realmente é que a gente não está se preocupando com as consequências disso. Quer dizer, a gente na área da segurança pública, claro que a gente tem interesse em que as organizações criminosas sejam combatidas. Agora, vamos ser sinceros. As principais lideranças do PCC e do Comando Vermelho já estão presas. Os Estados Unidos vai mandar um SEAL para invadir uma penitenciária, para tirar o Marcola ou o Marcinho VP de dentro do presídio para levar para os Estados Unidos? Não vai. Você imagina descer uns SEALs americanos numa comunidade do Rio de Janeiro? Eles vão precisar ser salvos pelo BOP. Então, a gente precisa entender essa realidade. Assim, não tem super-herói. Isso não é um filme de Hollywood. Parece que é. Entendeu? Né? A realidade é outra. A gente, por exemplo, carro blindado, você vem ver no exterior, até os fornecedores de carros blindados para o Brasil ficam espantados com a quantidade de tiro que um carro blindado recebe. Quer dizer, não tem milagre, a gente tem que resolver nossos problemas. E nossos problemas têm que ser resolvidos por nós mesmos. E não passa por ser tutelados por qualquer outro país. A gente precisa encarar nossos desafios, passa por combate à corrupção, por melhoria das estruturas políticas, por melhoria no sistema penitenciário. A gente precisa fazer muito dever de casa. O que a gente não pode é se auto-sabotar. É querer que uma potência estrangeira venha para dentro do Brasil e decida o que nós vamos fazer, e se não os fizermos, que façam no nosso lugar. Fica aqui o alerta. Muito bom, professor Roberto, muito obrigada, viu? Boa noite. De nada, foi um prazer, bom trabalho e bom programa. Prazer foi nosso. Roberto Shoa, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segurança pública, crime organizado é sempre um tema que mexe muito com as pessoas, porque, óbvio, as pessoas saem na rua e são assaltadas, né? É óbvio que isso mexe com a vida de qualquer um.